já pegou o helicóptero de manhã aqui para fazer essa palestra em Campinas. Tem imagens dele pegando o helicóptero. Sempre foi um cara feliz, um cara alegre, um cara muito bacana, um cara que era amado pelos seus companheiros de verdade. Palombo, boa tarde. Comandante, como vai o senhor? Olha, Datena, eu não gostaria de estar falando com você numa hora tão trágica como essa, de como o Ricardo Boechat recepcionava o Corpo de Bombeiros quando a gente ia aí na Band. É um motivo de muita tristeza para a gente, não só pelo Boechat, mas também a família do piloto. Nós estamos muito chateados com esse fato. O Corpo de Bombeiros, ele recebeu um chamado ao 12h14 pelo Centro de Operações, por várias as ligações. Nós já colocamos 10 viaturas para que fossem ao local. As equipes do 2º grupamento chegaram rapidamente, presenciaram ali uma cena do helicóptero já em chamas, não tendo ali a mínima possibilidade de fazer algum salvamento das vítimas no interior da aeronave. Eles conseguiram combater o incêndio e ali logo deixaram o local quase que em segurança, quando conseguiram perceber as 2 vítimas carbonizadas lá no interior. E isso fez com que nós tivéssemos ali todo o cuidado para que a gente pudesse deixar ali bem fácil para que o Instituto de Criminalística, que agora deve estar fazendo as perícias e também para a retirada dos corpos das vítimas. E o Corpo de Bombeiros, ele certamente vai ficar muito triste em relação a tudo que aconteceu e de como o Ricardo Boechat e toda a Band tem esse tratamento especial à nossa corporação. Olha, eu estou percebendo que ali embaixo era a Via Anhanguera, né? Em cima passa o Rodoanel. O Palumbo, estavam a bordo do helicóptero o piloto, o Boechat, ou tinha mais alguém? Olha, Datena, as equipes, elas conseguiram fazer ali, por causa da própria destruição da cabine e também do impacto que o helicóptero teve em relação ao caminhão. Foram 3 vítimas no local, 2 delas no interior da aeronave, que elas estavam com os corpos carbonizados, sem a possibilidade ali nenhuma de defesa e de saída daquela situação. E a concessionária, ela socorreu o motorista do caminhão um pouco antes da chegada do Corpo de Bombeiros, com ferimentos médios da pena. E isso, a ocorrência, ela, por causa da própria quantidade de combustível, né? Houve ali esparramou ali o combustível na própria via e fez com que o fogo se espalhasse para vários locais. E o nosso temor era que ele pegasse também em outros veículos, no próprio caminhão, que ele teve ali o impacto principal. Mas ali a situação ela foi rapidamente controlada e, infelizmente, localizado as vítimas no interior dessa aeronave. Olha, o Boechat, como todo jornalista dinâmico, tinha uma vida muito corrida. Uma hora ele estava aqui, outra hora no Rio de Janeiro, outra hora em Curitiba. Enfim, fazia palestras no Brasil inteiro, porque, como disse, como o maior jornalista do Brasil na atualidade, melhor âncora da TV brasileira, ele era muito requisitado para palestras. Foi o que aconteceu hoje lá em Campinas. Ele vinha voltando de Campinas. Às vezes ele pegava carona com o Marcelo aqui, de moto, quando terminava o Jornal da Band, para poder chegar no aeroporto de Congonhas e realizar as suas viagens. Tá? Poucas elas de descanso, a maioria era de trabalho e trabalho intenso. Um sujeito super, hiper respeitado até pelos inimigos. Inimigos que normalmente batem frontalmente com a verdade. E o Boechat era um cara verdadeiro, tão verdadeiro que as suas colocações, as suas posições machucavam muita gente, que aliás merece ser machucada não só pelas palavras, mas também pela justiça. Esse é o grande detalhe. O Boechat sempre foi um jornalista super independente, sempre foi um jornalista que brigou contra todo tipo de injustiça que você pode imaginar e que sempre teve uma posição bem clara. Pessoas assim são amadas pelo povo e odiadas por algumas autoridades, principalmente essas autoridades que vão contra o povo. Infelizmente, a morte acho que foi instantânea, né, Palombo? Porque, pelo que eu estou vendo ali do caminhão, não sei como é que está o estado de saúde do motorista do caminhão, mas o Ronaldo, o piloto, e o Boechat devem ter tido morte instantânea, porque já a batida no caminhão
é uma coisa violenta e mais um incêndio, né? Então é praticamente impossível alguém se salvar nessa condição, porque pelo que eu estou vendo da cabine do caminhão, o helicóptero já veio lançado ali na direção do caminhão, né? Estava completamente sem controle. Olha, Datena, isso que a gente percebe também é que as testemunhas disseram para as equipes do Corpo de Bombeiros no local, que o helicóptero ele já vinha com grande quantidade de uma fumaça preta, e também percebiam fogo, e na tentativa de um pouso, né, os pilotos eles são treinados para isso, para que possam escolher locais onde não há presença humana, e para que o dano seja o menor possível para quem está no solo. E o Ronaldo, com certeza, ele fez isso. Ele foi de um ato heróico, em momentos muito curtos ali de decisão, onde é que ele poderia tentar fazer um pouso, mas infelizmente por causa dessa combustão que já havia no motor e também no fogo, que as testemunhas já tinham relatado, no momento do impacto, juntamente com o combustível, ele certamente não teve nenhuma defesa, nenhum reflexo para que pudesse fazer qualquer manobra que evitasse essa tragédia, viu, Datena? Certamente o Ronaldo Pacucci e o senhor Ricardo Boechat, uma tragédia que o Corpo de Bombeiros lamenta muito em relação aos seus familiares, em relação ao Grupo Bandeirantes, em relação a tudo que aconteceu nessa queda de aeronave, viu, Datena? Normalmente o piloto tem esse reflexo natural, não é? Ele tem esse reflexo de desviar a aeronave de locais onde haja muito movimento e onde há probabilidade para pouso. Normalmente o piloto faz isso, o Ronaldo tentou fazer. E com certeza, se dependesse de uma palavra do Boechat, o Boechat, que é um sujeito corajoso pra caramba, teria tomado a mesma atitude. Se não ajudou o piloto a tomar essa atitude, a gente não pode dizer, mas conhece bem o caráter dele. Infelizmente, uma tragédia das piores que você pode imaginar.